Meus irmãos e minhas irmãs, ser cristão é um desafio muito grande para todos nós. Porque ser cristão significa viver de um modo diferente. Ser cristão não é apenas ser batizado, ou ter seu nome escrito no livro da paróquia, ou rezar o seu terço, ou vir à missa. Ser cristão é muito mais do que isso. É um modo de vida que vem sendo esquecido por muitos de nós. Nós achamos que Deus nos chama para fazer coisas, mas na verdade Deus nos chama para sermos diferentes dos outros e através dessa diferença podermos anunciar, não só com a nossa palavra, mas também com a nossa vida, que vale a pena seguir a Jesus Cristo. Hoje nós estamos no Evangelho, ontem nós não pudemos ouvir porque foi a memória de Nossa Senhora do Rosário, mas no dia de ontem os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, da mesma maneira que João ensinou aos discípulos dele. E aí Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, que nós, pelo menos 3 vezes no dia, rezamos esta oração. Mas hoje Jesus vai tocar em um ponto importante, porque é uma continuação desse ensino de Jesus. O que é oração? Oração não é apenas você repetir palavras como se fosse um papagaio, mas a oração depende de como nós movemos o nosso coração e como nós nos portamos com o nosso espírito nesta oração. Vejam que interessante, Jesus diz: orem desta maneira, Pai nosso que estais nos céus. Tá bem, estas são as palavras. Mas o que deve estar dentro de nós quando nós oramos? Um sentimento de perseverança e um sentimento de saber incomodar a Deus. Parece estranho isso, o incômodo a Deus, ou seja, não ficar com medo, porque nós conhecemos a Deus, de fazer a Ele os nossos pedidos e súplicas e louvá-lo também por todo o bem que Ele nos dá. E assim, Ele conta 2 histórias. A primeira delas, do amigo que vai à casa do seu amigo pedir pão, porque chegou visita na casa dele. E o Evangelho é claro. Se esse amigo não se levantar, porque o outro também tem um laço de amizade, vai levantar, ao menos pela impertinência do que foi pedir. Ou seja, nós temos que ser impertinentes na nossa oração. O que significa isso? Conhecer o coração de Deus e saber que Deus é capaz de nos dar tudo quanto nós pedirmos, se essa for a vontade dEle, ou se essa for uma maneira dEle alcançar o nosso coração. Porque Deus, Ele não dá para nós aquilo que nós pedimos. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. E isso é importante para nós, porque quando nós oramos, quando nós entramos em diálogo com Deus, nós temos que ter isso muito claro diante dos nossos olhos. Às vezes, o que eu peço não é aquilo que eu preciso. Às vezes o que eu peço é aquilo que o meu egoísmo me leva a pedir, que a minha falta de fé me leva a pedir, que a minha imagem de um Deus fada madrinha me leva a pedir, mas não
um coração que tem amizade com o Senhor. Não um coração que conhece aquilo que Deus é capaz de nos conceder. Deus pode nos dar tudo? Não. Ele não pode nos dar tudo. Poder para isso Ele tem? Sim, Ele tem. Mas Deus só pode dar aquilo que nós estamos preparados para receber. Porque senão, ao invés de fazer o bem para nós, aquilo que Deus nos concede pode nos arrastar para um pecado muito maior. Pode aumentar em nós o nosso orgulho, pode aumentar em nós o nosso egoísmo, pode aumentar em nós a nossa falta de caridade. Então Deus, Ele tem um limite para nos dar, e esse limite se coloca pela necessidade. Mas nós, enquanto seres humanos, devemos exercer essa perseverança na oração. E a segunda coisa que o Evangelho de hoje nos ensina é a bondade de Deus. Deus é sempre bondoso para nós. Ninguém de nós, como pai, se um filho pede peixe, vai dar cobra. Se o filho pede um pão, vai dar pedra. Vocês imaginam, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, ainda mais Deus Todo-Poderoso saberá dar a todos os que pedirem o Espírito Santo. Essa é a segunda lição. A bondade de Deus nem sempre nos revela nas coisas, mas nos revela no dom que Ele nos dá. E esse dom nós conhecemos bem, se chama Espírito Santo. E muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, começamos bem com Deus. Porque a experiência de Deus que nós temos, geralmente ela é muito forte. Ela muda a percepção do mundo que nós temos. Mas chega um momento que nós precisamos receber um puxão de orelha, como Paulo fez à comunidade dos Gálatas. Eles começaram muito bem, orando no Espírito, esperando no Espírito, mas foram seduzidos por alguns pregadores que ensinavam a eles que Deus dava tudo quanto eles pediam. E aí São Paulo os corrige. Olha, Gálatas, vocês começaram tão bem, vocês começaram a orar no Espírito, a esperar as coisas que o Espírito poderia vos dar, e agora vocês estão virando ou pedindo as coisas segundo a carne. Como vocês vão atingir a santidade de vida? Trocando o lado, trocando o foco de vossas vidas. O foco da nossa vida não está nas coisas materiais. O foco da nossa vida está em encontrar a nossa vida verdadeira que está escondida com Cristo em Deus. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas. Deixem de ser insensatos. Como é que vocês podem abrir-se a uma realidade espiritual e querer que essa realidade espiritual vos supra apenas aquilo que é material? É preciso implorar, pedir a Deus muito mais do que coisas, implorar a Ele que Ele nos dê o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de discernir o bem do mal, de discernir as coisas que são para nós daquilo que não é para nós, porque nós temos uma certeza: quem bate será aberto, quem procura encontra, e quem pede recebe. São 3 palavrinhas chaves para a nossa vida, para vivermos esta experiência de oração verdadeira que o Pai Nosso nos exige, para viver essa busca das coisas do Espírito que Paulo nos chama a atenção. É preciso ter isso muito claro no nosso coração. É preciso buscar,
É preciso procurar, é preciso bater, ou seja, a nossa vida, ela acontece quando nós nos dispomos a fazer a nossa parte. Se você quiser encontrar sem procurar, você vai passar a sua vida inteira vivendo um deserto. Se você quiser receber, mas não pedir, você vai viver a vida inteira frustrado. Se você bater, se você não bater, a porta nunca vos será aberta. Então, Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para conceder. Mas aí nós temos que perguntar, será que nós estamos prontos para procurar, bater e pedir? Será que se Deus abrisse para nós hoje as comportas do céu, o que você pediria ao Senhor? O que você pediria? Dons? Virtudes? Ou coisas? Coisas são fáceis de ser conseguidas, mas a paz de espírito não é. Então, talvez, se a gente tivesse uma lâmpada mágica, esfregasse ela e o anjo aparecesse para... Um anjo, pode ser um anjo. Um anjo aparecesse para nós como um gênio da lâmpada e dissesse, você tem um pedido. O que você pediria? O que você quer encontrar em Deus? O que você procura em Deus? Se a gente não sabe aonde chegar, como é que nós vamos saber caminhar bem para atingir a meta de nossa vida? Irmãos e irmãs, nunca percamos esta orientação. É necessário orarmos com perseverança e insistência, confiando na bondade de Deus, mas sabendo que Deus tem um limite. Ele é todo poderoso, mas nós não somos preparados para receber muitas coisas. E que nós precisamos fazer a nossa parte. É preciso sair da nossa comodidade e procurar. É preciso sair do nosso egoísmo e orgulho e bater. É preciso sair da nossa autossuficiência e pedir.